O Elas por Elas está de volta e hoje a nossa convidada especial é a Gé Parisotto para falar um pouquinho sobre a carreira dela como modelo e para falar um pouquinho também sobre as diversas bandeiras muito legais que ela defende, e acredito que tenha reunido um grande grupo de pessoas na defesa dessas bandeiras. São assuntos que a gente precisa falar, desmistificar, colocar em pauta para que cada vez mais pessoas se sintam incluídas, né? Gé, obrigada por ter atendido o nosso convite. Vamos começar te apresentando, ou melhor, a gente gostaria que você se apresentasse a quem ainda não te conhece, se é que tem alguém que ainda não te conhece. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu sou a Jéssica, eu tenho 34 anos, sou daqui de Guaporé mesmo, e sempre trabalhei com área de comunicação, né? Sempre defendi bandeiras de causas mais sociais, digamos assim, de inclusão, de não violência. Essa sempre foi a minha marca. Mas de um tempo para cá, assim, logo que iniciou a pandemia, eu senti uma necessidade, assim, de fazer mais, sabe? Porque eu tava dentro do mercado de trabalho, eu tava lá, às vezes limitada, né? Tipo, então eu comecei a ver que eu tinha potencial para construir outras coisas. E aí eu comecei a trabalhar através de um brechó online, né? Que também é uma bandeira que eu defendo, do minimalismo, do consumismo mais consciente. Consumismo não. Consumo, do né? consumo mais consciente, isso. Contra o consumismo. Isso, diminuindo um pouco do consumo, consumismo, assim. E aí eu comecei a descobrir que tinha um mercado aberto aqui, que a gente tem muitas empresas de joia e de lingerie, e que o segmento Plus estava começando a despontar ainda nas nossas indústrias locais, e que nós não tínhamos uma modelo Plus atuando, né, nesse segmento, principalmente da lingerie. E aí eu comecei a ver, eu disse, olha, peraí, eu acho que tem um mercado que dá para explorar um pouco mais, incluindo essa bandeira do empoderamento feminino, da liberdade, inclusive da mulher mais gorda, da mulher fora do padrão, se sentir também uma mulher poderosa e sensual, que é algo que foi negado para muitas de nós durante muito tempo, né? Então, assim, eu comecei a encontrar esse nicho. E aí eu comecei a fazer algum trabalho através do Instagram, que daí o Instagram, ele veio como, tipo, eu caí meio de paraquedas. Porque como eu já tinha essa área da comunicação, de vendas, que eu gostava de falar, eu não tenho vergonha de falar em público, eu sou muito acessível nesse sentido, algumas empresas começaram, Gé, faz uma divulgação para mim, Gé, faz um texto assim, Gé, tu poderia vir aqui. E aí eu comecei, então, a criar um conteúdo mais direcionado à publicidade dentro das minhas bandeiras. Então, mais nesse sentido. Tu que tem formação de moda, né? Começou Sim. por trás, né? Das fotos, produzindo, agora está no outro lado. Como é que foi essa transição também, se ver do outro lado? Eu até comento muito que era uma área da moda que eu não me enxergava realmente. Por quê? Porque o mercado nosso da moda brasileira, ele não tinha muito essa abertura para o plus, né? Então, quando eu tava na faculdade, em alguns momentos eu realmente, assim, parecia que eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu não me reconhecia do outro lado. Não fazia moda pra ti, né? Exato. Então, eu sempre... E aí, eu queria entrar com umas ideias, e aí, dentro da faculdade, vocês sabem como é o meio acadêmico, existem também as suas limitações. E aí eu fui meio que falando, não, realmente o meu papel é nos bastidores, é na produção, é na criação, enfim, no desenvolvimento de peças, modelagem, enfim. Inclusive modelagem eu não gosto, não é minha área. Prefiro mais uma questão de história da moda, de trazer um pouco mais de contexto para aquilo que a gente vive, que a gente faz. E aí, quando surgiu essa questão de me ver do outro lado, foi magnífico para mim. Eu realmente digo, assim, que eu me encontrei, eu amo fazer isso, é algo que as pessoas dizem, se tu pudesse fazer algo que tu não, mesmo sem ser pago, tu faria de coração, é isso, assim, eu me encontrei. E aí, eu comecei a trabalhar
basicamente com as empresas locais, né? Então, assim, dentro do segmento da lingerie, eu quero levar as empresas da minha cidade aonde eu for, nos espaços que eu conseguir alcançar, eu quero que essas empresas estejam junto, porque aqui é o meu berço, sabe? Eu me identifico com isso. E eu vejo que cada vez mais as empresas estão trazendo os modelos novos, estão trazendo experiências novas para as consumidoras e estão ouvindo a voz de quem veste. Porque uma das coisas que a gente vê, assim, o plus não é só tu graduar lá PMG, GG e G+, né? Seria tu ter uma estrutura diferente na peça, tu ter uma modelagem pensada para o corpo. E uma das coisas mais legais é que todas as empresas que eu trabalho aqui, que são muitas, elas pedem o feedback. Jé, como que tu tá se sentindo? Isso sustenta? Isso ficou legal? O que a gente pode melhorar? E elas estão abertas a receber esse feedback. Legal. Então, eu acho que isso também é uma coisa que vale a pena falar, porque as empresas estão ouvindo o que nós temos a dizer. E eu acho que isso é um marco, é uma coisa que precisa ser celebrada, né? Com certeza. A empresa precisa vender, obviamente. A gente não teve uma mudança de corpos ao longo do tempo, a gente teve uma mudança de cultura. Isso. Porque o que a gente via sempre é modelo muito magra vestindo um produto que teria que vestir todos os corpos. Corpos que não eram vistos na publicidade. A gente não via no marketing, praticamente não tinha ninguém fora daquele padrão bem cabidinho, bem magrinha. Quando você se enxergou pela primeira vez também fazendo esse papel e as outras pessoas também te vendo ali como uma pioneira, porque em Guaporé, eu acho que foi você que começou mesmo essa onda, né, de ter uma guaporense que faz esse tipo de trabalho. Como é que foi também você se acostumar com você expondo o seu corpo? Porque qualquer corpo, quando a gente expõe, a gente já tem que se acostumar com isso, não é? E ainda quebrando ali um paradigma. Foi bem desafiador no começo, assim, porque quando surgiu essa ideia, pensei inicialmente nas roupas, né, os looks. Eu não estava pensando necessariamente no lingerie. E aí surgiu uma campanha de lingerie fitness. E aí eu fiz, só que na hora de postar, eu já acendeu aquela coisa. O que os outros vão pensar? Né? Tipo, as pessoas vão achar que eu tô aí me oferecendo. Porque é um pouco da cultura, né? O corpo, ele é sexualizado. Então, a gente tem que também entender que vai ter esse lado também. E é difícil. Mas aí eu pensei, cara, quer saber? Se tu não colocar a cara, se tu não fizer, ninguém vai fazer, ou se fizer, vai demorar. Então, vamos começar esse movimento. E aí eu comecei a postar, e aí começou a dar um engajamento legal, as pessoas começaram a curtir, começaram a se sentir mais empoderadas, de dizer, nossa, tipo, eu vi que uma lingerie fica bonita num corpo comum também. Real, né? Exato, num corpo real, num corpo comum, num corpo de uma mulher que vive, que tem seus estresses diários, que... Tem sua cicatriz, sua celulite, sua flacidez, não tem como fugir disso. Isso, a realidade. E aí foi muito bacana. Só que, claro, como agora até uma das ideias dos próximos projetos eu vou lançar 2 e-books, né? Os 2, eles vão falar sobre essa pegada. Porque eu sei que tem muita menina que me procura perguntando, Jé, como que tu começou? Jé, como é que faz isso? Eu acho que a minha autoestima vai melhorar se eu fizer isso. E aí eu escrevi, então, 2 e-books, um voltado para quem tá buscando um pouco mais a carreira, assim, dentro do universo de modelo, que é um mercado muito em expansão, que tem muita gente pela frente ainda que pode seguir, e tem meninas maravilhosas aqui na nossa cidade, assim, que tem todo um perfil e um potencial, e também um voltado para influencer, né, que daí também falando, só que diferente dos e-books que eu tô acostumada, eu sempre vou falar assim, eu tô criando um material que eu gostaria de ter tido quando eu comecei. Que foi onde eu encontrei a dificuldade. Que é justamente o quê? Entender se isso é pra mim. Entender quais são as barreiras que eu vou encontrar ali na frente. Porque a parte técnica do Instagram, quando postar, que hora postar, o que postar, tem muita gente falando. E talvez eu não sou a melhor pessoa. Essa parte mais técnica. O que eu quero falar é uma parte mais profunda. Eu quero dizer assim, ó, gurias, assim, a gente hoje faz um ensaio fotográfico, vocês sabem. Faz um ensaio fotográfico, eu vou lá, eu vou escolher as fotos que eu mais me amo, que disfarçam a minha gordurinha aqui, que não mostram minha papada ali, que nananã, né? E se bobear, ainda pede pra fotógrafa fazer um Photoshop. Ajustadinha. E aí, o que acontece? Num trabalho oficial, tu não escolhe. Não. E aí você vai se ver como, às vezes,
você não se gosta. Isso. Ou não gostaria de se reconhecer daquele jeito. E é o que Isso. acontece com todo mundo, em qualquer Isso. foto. Que nem aquela amiga que marca na foto que a gente se acha Isso, péssimo. é bem isso. Né? Aham. É bem essa mesma coisa, só que nessa hora tu não escolhe. Então eu sempre no livro, inclusive, eu falo, gurias, vocês têm que ter certeza. E outra, se a tua autoestima ela já não tá bem trabalhada, talvez tu vai ter que dar uma trabalhada nisso antes. Porque tu vai receber crítica, tu vai receber preconceito, tu vai receber gente apoiando, mas também gente tentando te puxar pra baixo. Tu vai ter as pessoas que vão ver isso como arte e como posicionamento, mas vai ter pessoas que vão enxergar isso como sexualidade, como exposição desnecessária, enfim, né? Vários caminhos, assim, abertos. Então, o livro, ele vai trazer justamente mais essa proposta, assim, de dar uma luz, mas Fortalecer o psicológico. e eu falo sempre, tipo, isso que eu tô criando, ele não vai ser específico. Ah, Michi, você já trabalha como influencer, Se eu comprar o e-book, eu vou ter um conteúdo? Vai. Porque o conteúdo, ele é todo no sentido de empoderar aquela mulher que tá lendo. Então, independente da área que a pessoa escolher, ele vai ter conteúdo. Vai ter conteúdo, porque é falando de mulher para mulher. Assim como a gente tá falando aqui hoje, né? Então, eu acho que isso vai ser bem legal. E Tem data de lançamento? eu queria lançar até agora, começo de dezembro, né? Então, assim, a partir de dia 1º de dezembro, a qualquer momento que tiver pronto, editado, isso. Porque daí os textos todos fui eu que escrevi, eu que criei, com base nas minhas experiências e com base naquilo que eu acredito e como eu quero passar de mensagem para as pessoas, para as mulheres, principalmente. Só que daí, claro, tem toda a parte de desenvolver um layout e tudo isso. Então, existe uma parte mais burocrática por trás. Mas eu acredito que ali até antes do final de ano, assim, da virada, vai estar rolando já. Você falou sobre críticas e julgamentos, enfim, eu ia justamente perguntar sobre isso. Quando você posta uma foto, é justamente o que você falou. Tem as pessoas que vão te elogiar, te apoiar, mas também tem aquelas que vão fazer comentários que não são tão agradáveis assim. Já Não teve. são nada agradáveis. Já recebeu esse tipo de crítica? E como que tu lida também com esses julgamentos? Sim. Que a gente diz, eu não dou bola, mas sempre de alguma forma chega até nós, nos afeta de alguma forma, né? Afeta, porque por mais que as pessoas dizem, como é que tu faz pra ser empoderada, pra tu não ter medo, pra tu ter coragem, né? Eu digo, gente, assim, eu aprendi isso na vida, sabe? Eu aprendi que se eu não correr atrás do que eu quero, ninguém vai correr atrás por mim. E as coisas não vão cair do céu. Então, como é que eu vou dizer assim? É uma coragem que tem que vir de dentro, assim. Agora, essa questão das críticas, sim, eu já recebi. Graças a Deus, eu recebi muito poucas comparado ao número de pessoas que apoiam. Eu sei que tem mulheres que têm um conteúdo semelhante e que recebem, às vezes, muito mais críticas. Mas eu também, ainda assim, sei dos privilégios que eu tenho, mesmo tendo um corpo fora do padrão. Eu tenho aí a questão das mulheres pretas, que também sofrem muito mais com essa questão. Então, a gente sabe que mesmo sendo fora do padrão, ainda existem alguns privilégios. Assim, a gente critica um pouco a moda. A campanha vai pegar a modelo plus, que não tem barriga. Então, elas falam, Jéssica, mas tu não tem barriga. Eu tenho, né? Eu vejo, mas eu sei que comparada a outras mulheres, não é tanto, e que elas também querem se sentir representadas, e isso eu acho muito legal. Eu já recebi, uma das críticas que eu recebi foi, não sei se dá pra falar, mas eu vou falar, de uma garota de programa, né, que ela é focada no corpo, e enfim, ela me mandou uma mensagem por DM no primeiro vídeo de lingerie que eu postei. Foi um vídeo que eu postei pra Arcier, uma transição de looks, e ela respondeu assim no meu story, dizendo assim, que dava pra ver nítido que eu não estava feliz, justamente pelo, como é que ela disse, as palavras exatas eu não vou lembrar, mas ela disse assim, dava pra ver que eu não estava feliz, que eu não estava me sentindo bem pelos meus movimentos. Tipo, como eu não estava livre, se sentindo Isso. livre. Isso. E aí eu respondi pra ela, sempre de uma maneira muito gentil, até porque eu acho que é difícil eu perder, assim,
a educação com alguém, tem que estar num nível muito alto de um estresse para acontecer. Mas eu respondi para ela agradecendo o comentário dela e dizendo que tão feliz era ela, né? Que tinha o corpo maravilhoso e que bom que ela podia ter esse corpo, mas que eu tava bem, né? Realmente. Tava te sentindo bem. Quem era ela para dizer o que eu estava sentindo? Ou não, né? exatamente. Então foi um dos que mais me marcou, assim, porque foi o primeiro, né? Julgamento ainda sobre os seus sentimentos. Exato. E aí eu pensei, cara, tudo bem tu não gostar do meu corpo, é um direito teu, mas sou eu que tenho que gostar, porque sou eu que vivo nele, né? Então, assim, como eu falei, eu recebi muito poucos comentários assim. Bom. Esse foi um dos que me marcou. E não desmerecendo também a profissão da mulher que julgou, né? Mas querendo dizer que, tipo, a gente vai estar ali à exposição e qualquer pessoa vai poder chegar ali e falar, mesmo que a gente saiba que ela não tem direito E ela também seria uma mulher muito julgada pela sociedade. Exato. Deveria ser a primeira mulher a entender A ter uma empatia, né? Mas é muito complicado. Eu vejo que só por ser mulher a gente já tem muitos medos, muitos traumas, muitas inseguranças. A minha filha, por exemplo, que ela não vai assistir, mas eu sempre leio o diário dela. Ai, que feio, mas ela tem 8 anos. Acho que é justo eu acompanhar o diário. E aí ela escreveu uma página sobre as suas inseguranças. E ela tem 8 anos e já tem várias inseguranças sobre o corpo. E não são as mesmas inseguranças que eu tinha. Aí eu pensei, será que eu tô passando essas inseguranças para ela? Mas não, são diferentes das minhas, porque eu era seca. Eu chegava a tomar biotônico até para tentar ter um pouquinho de perna. Então eu colocava meia grossa por baixo da calça jeans para tentar um pouquinho de corpo. E ela se queixava que ela tem coxas. Então, assim, é óbvio que ela tem o acesso às redes sociais, tem muito desse conteúdo, mas nós, independente do corpo que a gente tem, a gente está sempre se julgando. Todas as mulheres. A mulher nunca tá satisfeita, como satisfeita. dizem, né? Então, assim, Pelo menos a maioria. Exato. É um trabalho muito difícil. E que vai passando de geração para geração, a gente tem que curar essas mulheres, mas como? E tu tocou agora, Michi, num assunto que eu acho que é bem importante trazer também, que é essa questão da infância e da adolescência. Eu falo assim, talvez hoje, eu não sei quanto tempo isso que está acontecendo comigo aqui em Guaporé, enfim, eu tenho planos e sonhos muito grandes, mas eu não sei quanto tempo isso dura aqui. Mas eu sei que a semente está sendo plantada, talvez não para as mulheres do hoje, para as mulheres de amanhã, para as mulheres do futuro, para as mulheres que hoje são meninas. E eu acho muito legal, porque assim, muito legal em partes, porque na minha época de criança, adolescente, tu não tinha orientação sobre isso. Mas tu se comparava igual, mas tu recebia bullying igual, que nem era chamado de bullying, na época era só um apelido, né, uma chacota. Mas assim, tu também não se sentia às vezes, amiga veste 40, eu visto 44, meu Deus, mas eu tenho 15 anos, como que isso? Então a gente tenta sempre entrar numa caixinha que nos deixe muito padronizados, tudo muito parecido, muito... E as meninas de hoje estão sofrendo isso, mas já tem isso como bullying, né? Elas então já estão compreendendo que isso não é certo. A não aceitar. Recentemente eu recebi 2 feedbacks muito legais e isso só, assim, chancela como o trabalho realmente faz diferença, de 2 amigas, uma da minha Dinda e outra é de uma amiga minha. Elas 2 têm filhas gordinhas, né? Então, fora do padrãozinho. Infelizmente, na cultura infantil ainda tem o padrão e muitas dessas crianças, elas aprendem com os próprios pais a julgar, né? Afinal, a criança, ela é genuína, então tudo que ela aprende porque ela viu alguém ela fazer. absorve de alguma forma, né? Em algum lugar ela viu aquilo. E aí eu achei legal que tanto a minha Dinda quanto a minha amiga, elas 2 têm filhas fora do padrão e elas 2 usaram o meu material, o meu Instagram, como dizendo assim, olha filha, não tem nada de errado ser diferente, não tem nada de errado tu ser gordinha, olha como a Jé tá linda nas fotos, olha... Tipo, não é pelo fato de eu estar linda nas fotos. É claro que todo mundo quer sair lindo nas fotos, mas é delas olharem e identificarem que não tem nada de errado com elas. E se sentirem representadas também, porque eu acho que hoje a internet ela é uma grande vitrine, né? Então a gente vê ali Instagrams com fotos perfeitas, de corpos perfeitos, e como é bom a gente ter Jéssicas, né, nas redes sociais, que a gente possa ver a realidade. Pensando no futuro, Jéssica, o que tu almeja? Qual que é o teu maior sonho, seguindo nessa linha de inspirar mulheres, de inspirar vidas? Qual que é o teu maior sonho? Então, quando eu comecei esse trabalho, eu tive que construir um Media Kit. Dentro desse Media Kit, eu desenvolvi, qual que é o meu objetivo pessoal com esse trabalho?
E o meu objetivo pessoal era ser referência no Brasil, como alguém que trabalha pela bandeira do empoderamento, das mulheres se sentirem livres, sexys, lindas, sensuais, maravilhosas, poderosas, independente da sua casca, né? E esse era um dos meus. E o outro era poder alcançar trabalhos internacionais, né? Eu já alcancei os trabalhos internacionais, né? Então, hoje, o meu material já está circulando na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá e na Nova Zelândia. Sucesso. Eu ainda não estou nesses lugares, mas é o meu objetivo. Exatamente. Então, Primeiro chega o seu trabalho e depois, ó, você isso. chega lá. Então, o que eu quero é realmente ter uma voz ativa, conhecida. Eu quero atender e atingir mais pessoas, não só aqui na nossa cidade, mas num nível mais internacional, maior. Então, eu acho que existem dons que a gente recebe na vida e eu vejo que o meu é a comunicação, é um pouco a facilidade que eu tenho de passar algumas mensagens. E eu quero ser um porta-voz, um canal para passar mensagens positivas para o mundo. Então, às vezes a gente pensa, vou falar só no Brasil. Mas, tipo, o universo é tão ilimitado, por que eu vou me limitar ao Brasil, sabe? Então, eu quero ter uma voz potente mundialmente para falar sobre esses assuntos. Você já consegue viver 100% do seu trabalho nesse sentido? Eu já vivo 100% do meu trabalho hoje com dificuldade, né? Por quê? Porque é aquela freelance, né? O autônomo que se tu trabalha, tu tem. Sim. Se tu não trabalha, tu não tem. Meses tu tem uma demanda maior, meses tu tem Não uma tem uma demanda... estabilidade, né? Isso. Então, eu ainda tô na fase de me organizar nos meses de alta para nos meses de baixa. Então, eu tô na fase da Pra organização. estabilizar. Isso. Mas hoje, basicamente, 100% trabalho como modelo e influenciadora. E agora eu tô fazendo alguns trabalhos com relação a ajudar algumas empresas a criar os seus conteúdos, assim. Mas nada que seja fora desse universo. Eu acho muito legal passar nas estradas, ver os outdoors com todos os tipos de corpo e a gente, eu digo, entre aspas, não prestar atenção. Não prestar atenção no corpo, prestar atenção no produto. Eu acho que a gente já conquistou isso. Já não choca mais. Olha, aquele lá é diferente. Ó, não tem mais. E eu falo com relação a pessoas que têm alguma deficiência, qualquer coisa. A gente, graças a Deus, a gente chegou nesse ponto. Tem muito a evoluir mesmo, que tem muito da boca para fora, e do sentimento para dentro ainda não ter conseguido, né? Mas eu acho que já é um grande passo. É um grande passo. Eu te ver na capa da revista, eu ver a modelo negra, a modelo magra, a modelo mais gordinha, a modelo loira, e simplesmente tá lá, um monte de mulher representando um monte de mulher, porque nós somos múltiplas, né? Nenhuma de nós é igual a outra, graças a Deus. Eu acho que essa é a nossa beleza. E que bom a gente poder se enxergar e se representar. Tem mais uma outra questão que eu achei que também é muito positivo de colocar, é que recentemente aqui também em Guaporé, a Loura Arruda fez uma loja nova e a fachada é de vidro e ela colocou uma foto imensa de duas modelos, né? A Luana e eu. E a foto que elas escolheram é de uma lingerie um pouco mais ousada. Então, assim, é muito empoderador. Exatamente. Tu se ver lá. E tu sabe que é muito empoderador para as outras mulheres te verem lá nessa posição de força. Né? Então, assim, isso é algo que também me deixou bem orgulhosa, né? E o fato delas terem escolhido uma lingerie um pouco mais ousada para um também corpo... traz uma mensagem. Com Isso, certeza. eu achei uma representatividade imensa, assim, e acho que é bem justamente isso que tu disse, assim, de tu olhar e dizer, uau, vai ficar bom em mim também. Exatamente. E acho que é legal isso também para as mulheres daqui de Guaporé, sabe? Que te conhecem, de te verem lá. Opa, que legal que trouxeram uma mulher real e uma mulher daqui. Como é legal uma mulher que a gente conhece, Exatamente. ver nessa posição, né? Então, acho que isso, toda essa construção é muito legal. Parabéns, né? Acho que acima de qualquer coisa a gente tem que te dar parabéns por todo o teu trabalho. Obrigada. Zé, obrigada por ter estado conosco, por dividir conosco também o seu conhecimento, a forma de pensar e que toque muitas outras mulheres, principalmente aquelas que eu sempre digo, quando a gente critica alguém ou alguma coisa, é porque algo dentro de nós não está resolvido. Então, a gente não tem que, às vezes, sentir raiva daquela pessoa que está nos criticando. Muitas vezes ela precisa de ajuda naquele momento para se aceitar, para ser feliz, para ir em busca dos seus sonhos. Às vezes está presa aí num relacionamento, num padrão que é exigido dela. Então, tem muita mulher
presa nessa caixa, que não consegue se libertar, que a gente consiga ser feliz. É para isso que a gente veio ao mundo, né? Para ser feliz. Com certeza. Muito obrigada pela tua presença. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade de falar para tantas pessoas e de uma maneira de confiança, né? Numa posição de força. Eu acho que isso é muito significativo e sou imensamente grata, assim, por todas essas oportunidades. Pra gente finalizar, acho que deixa as tuas redes sociais pra quem ainda não te exatamente. acompanha te seguir lá. Então, basicamente, o meu trabalho acontece através do Instagram, né? Então, é Gé Parisotto, J-E-E Parisotto. E também tem o Facebook, tem uma fanpage no Facebook. Normalmente, os materiais são os mesmos, né? Mas para quem não tem acesso ao Instagram. E agora também tem um canal no YouTube que eu falo sobre um olhar mais sensível no papel feminino, na transformação do planeta. Então, eu trago outros assuntos, ainda tá no começo, né? Mas são relacionados ao feminino, assim. Então, ao coletor menstrual, a uma conexão com o nosso sagrado e espiritualidade. Então, também tem esse canal. E é basicamente por aí que eu trabalho. Muito Por aí que a obrigada, gente já. encontra. É isso aí. Até a Obrigada. próxima semana, gente. Tchau, Tchau. Tchau.